Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que neste feriado, tão bom, onde nós estamos junto com a nossa família, onde nós paramos os nossos trabalhos, que o Senhor possa realmente estar abençoando, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Hoje, nós estamos no nosso 13º dia de jejum e oração em favor, pela nossa família. Nós estamos como soldados, da nossa família. Nós estamos colocando a nossa vida, à disposição, para sermos usados, poderosamente nas mãos de Deus a favor da nossa família. Quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, a princípio nós achamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Nós achamos que a nossa oração está errada, que tem algo que não está certo, porque parece que as respostas não estão chegando, parece que as coisas não estão resolvendo. Mas eu quero dizer para você se acalmar, que você possa descansar no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso e Ele ama a sua família, Ele ama a minha família. E quando nós tomamos posição de jejum e oração diante do Deus de Israel, do único Deus dos exércitos, Ele vem sim em favor da nossa casa. E nós começamos a ver o agir e o mover de Deus na vida dos nossos queridos, na vida da nossa família. Eu queria dizer para vocês hoje que nós estamos... ontem nós estudamos sobre a educação dos filhos, e hoje nós vamos estudar sobre disciplina, dos filhos. O nosso texto está em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso é justo. A palavra está nos ensinando a ensinar os nossos filhos. É você, pai, é você, mãe, que tem que ensinar os seus filhos a te obedecer. Depois não adianta você cobrar que eles não te obedecem, mas você ensinou. Deus está dando a oportunidade de ensinar os pais e as mães através da sua palavra, para vocês ensinarem os filhos a te obedecerem. E quando estiver numa situação difícil, quando estiverem em algo que você está preocupado, mesmo não gostando, mesmo não tendo sentimentos de alegria, eles vão obedecer a vocês. O versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é nem muitas vezes com palavras, mas é com ações, é com a boca fechada. Muitas vezes você segurando aquilo que você gostaria de falar quando você já é um filho adulto. Honre seu pai e sua mãe com a boca fechada. Eu tenho aprendido, eu tive... uns pais maravilhosos. Meu pai nos ensinou a respeitar, o pai e a nossa mãe. Eu nunca vi, posso dizer isso para você hoje, eu nunca vi entre os meus 3 irmãos, 3 comigo, um de nós levantar a voz para os nossos pais, levantar a mão, levantar um gesto. Nunca vi na minha casa. Porque o meu pai realmente nos ensinou que pai e mãe é para ser respeitado. E aqui diz o seguinte, que se os nossos filhos honrarem o pai e a mãe com respeito, com amor, a promessa que o Senhor tem, o mandamento de promessa que Ele tem, é que para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos honrarem, a nos obedecerem, para o bem deles, para o próprio bem deles, para que eles possam o quê? Ir bem na vida, para que eles sejam de longa vida sobre a terra. E o versículo 4 fala: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação é isto. É guiar através do ensino,
e da correção. Os pais estão no lugar de Deus perante os filhos. Você já ouviu alguma vez isso? Que você está no lugar de Deus, que Deus usa os pais para abençoar, para ensinar, para corrigir os filhos? É uma responsabilidade que você, pai e mãe, tem diante de Deus. Primeira responsabilidade é diante de Deus e depois diante dos filhos. Por isso, muitas vezes, eu dizia para os meus filhos, eu preciso corrigir vocês, porque Deus vai cobrar de mim. Ele vai falar, os filhos que eu te dei, você não corrigiu, você não ensinou, você não admoestou. Nós temos a responsabilidade de controlá-los e conduzi-los no caminho do Senhor. É uma responsabilidade enorme. E eu creio que é a primeira responsabilidade sua, criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Desde pequeno, começa a orar com ele, começa a decorar versículo com ele, começa a ensinar a palavra de Deus para ele, e assim você vai estar cumprindo a tua responsabilidade. Os filhos têm a obrigação de obedecer aos seus pais no Senhor. Eu creio que você, ensinando, você colherá a obediência. A palavra de Deus nos orienta, dando passos para a educação dos nossos filhos. A palavra de Deus é completa, é perfeita, e ela ensina sobre todos os diferentes caminhos, né, da nossa vida. Primeiro, a palavra diz que não devemos irritar os nossos filhos. Muitos pais pensam que conseguirão a atenção, a resposta, a obediência dos seus filhos por intermédio de gritos, de ameaças, o que somente irrita uma criança. Devemos seguir os 2 passos apresentados neste versículo. Vamos então agora estudar 2 passos que nós podemos tirar desse texto. Primeiro passo, criar os filhos na instrução do Senhor. A palavra no original, no grego, né, para essa palavra instrução, é paideia, que traz a ideia de tutoriar, treinar, educar, disciplinar corretivamente. Assim como no esporte, não é verdade? Tem um treinador, os pais devem ter a mesma função de treinador, para ensinar, para orientar, para fazer estratégias e para procurar, né, levar o seu filho, à vitória. Como o treinador vai procurar estratégias para levar aquele time à vitória. Devemos fazer o mesmo com os nossos filhos, mas nós devemos notar que isso é na instrução, né, no ensinamento do Senhor, ou seja, ensinar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Você tem que seguir a palavra. Para você seguir a palavra, você precisa conhecê-la, estudá-la. A Bíblia ensina através de princípios em diversas áreas, que aplicadas na vida farão nossos filhos pessoas bem-sucedidas. Você sabia disso? Portanto, ensine a palavra a seus filhos. É o que você deve fazer em primeiro lugar. Hoje nós temos tantos materiais, né, infantis, né, para começarmos a ensinar a Bíblia, brincando, cuidando dos nossos filhos. Nós, por meio de livros, brinquedos educativos, nós devemos reservar um tempo especial para eles, e principalmente por meio do seu testemunho. Pai e mãe, testemunhe a sua fé. Testemunhe o Deus que você crê, e seu filho com certeza te seguirá. Não fale, né? Pregue a Bíblia para o seu filho, mas se necessário for, fale. Caso contrário, pregue. Ele vai muito mais pelo seu exemplo do que pela sua palavra. Né? Nós vemos aqui um outro passo que nós devemos ensinar os nossos filhos. Criar os nossos filhos no conselho do Senhor. O texto, né, citado, ele tem uma palavra muito forte para admoestação. Significa chamar a atenção, né? Significa repreender. Esse conceito de repreender está ligado ao anterior, né, de instruir, no sentido de levar o filho a executar a instrução dada e corrigi-lo quando ele não fizer.
A educação dos filhos tem uma função disciplinadora. Você está ensinando, educando e disciplinando o seu filho. As crianças, elas aprendem, mas querem testar os seus pais. Você já prestou atenção nisso? Realmente, os pais ensinando, e muitas vezes as crianças estão desobedecendo. Aqui entra a disciplina que você tem que dizer para ele, ou corrigi-lo mesmo. Precisamos corrigir nossos filhos em amor, mas com firmeza. Assim estaremos forjando nas nossas crianças um caráter parecido com o do Senhor Jesus. Uma vez eu li um livro quando os meus filhos eram pequenos, e o título desse livro era Amor com Firmeza. Eu não me lembro nada do livro, do assunto do livro, dos detalhes, mas esse título ficou marcado na minha mente e no meu coração. E eu coloquei em prática na criação dos meus filhos. Eu criei com muito amor, mas com muita firmeza. Nós vemos que é importante. Infelizmente, gente, a sociedade moderna hoje ensina que os pais não podem falar não aos filhos e que não precisa haver disciplina, que devem deixá-los fazer o que querem. E estamos criando uma geração rebelde, uma geração irresponsável e indisciplinada. Os filhos precisam entender os princípios de autoridade. Eles precisam obedecer e respeitar os pais como autoridade na vida deles. Se os filhos respeitarem a autoridade dos pais, aprenderão a respeitar a autoridades superiores e, naturalmente, respeitarão a Deus. Se você quer que os seus filhos venham a temer a Deus, respeitar a Deus e a sua palavra, ensine os seus filhos a te respeitarem, a te honrarem. Isso é falha dos pais, você não pode cobrar dos filhos. Ensine para eles, porque depois eles terão uma bagagem para ensinar a sua própria família e os seus filhos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cubra de sabedoria, que o Senhor te dê entendimento desta palavra e que você possa se agradar dessa palavra hoje dentro do seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, nesse mesmo horário.